Bom dia. Bom dia. É uma alegria imensa retornar à casa de Meimei e rever amigos para falar do Evangelho, porque todo grupo público inicia as palestras embasado na doutrina espírita. E o nosso livro, que deve ser de cabeceira e também que nos guia na parte moral, principalmente, é o Evangelho. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ao capítulo 28, onde Allan Kardec cuidadosamente fez para nós uma coletânea, que se chama Coletânea de Preces Espíritas. E dentro desse capítulo, nós temos o capítulo 5º, dentro do 28. E lá no item 77, que é o prefácio, que nós não lemos, porque nós não lemos nem prefácio de livro, que dirá prefácio de prece, está lá: origem espiritual das doenças. As doenças fazem parte das provas e vicissitudes da vida terrena. São inerentes à grosseria da nossa natureza material e à inferioridade do mundo que habitamos. Então, embasado nisso, nós vamos falar nessa manhã sobre o câncer. E a pergunta é: para que o câncer? Não é por quê, é para quê. E por que falar do câncer? Porque o câncer é uma das mais intrigantes patologias que ameaçam a vida e a felicidade do homem na Terra. De repente a gente encontra alguém que tinha até anatomicamente falando formas belas, e essa pessoa agora está carcomida pelo câncer, porque os tumores às vezes fazem-se externos. Ou então nós vamos visitar alguém que há tempo nós não víamos, e os familiares ainda nos dizem assim: cuidado, na nossa linguagem popular, porque ele está pele e osso, já está em fase terminal. Então, o câncer, como estimativa para 2018, o Instituto Nacional do Câncer nos coloca que 600 mil casos seriam diagnosticados novos no Brasil em 2018. E no mundo, quer dizer, significa no Brasil quase a cidade inteira de Londrina. E no mundo, mais de 10 milhões de pessoas morrem anualmente vitimadas pelo câncer. Mas o que é o câncer? Logicamente que a nossa função aqui não é falar a parte científica, né? Isso aí a ciência estuda. Mas para a gente compreender, então nós temos ali uma célula normal, abaixo nós temos uma célula cancerosa. O tecido na célula normal, a célula vai se agrupando, vai formando um tecido. Aqui já há a infiltração e que pode se alojar nos órgãos. O que a ciência faz? A ciência ela busca desvendar a fisiopatologia. Ela vai procurar métodos terapêuticos para que o diagnóstico seja cada vez mais cedo e para a prevenção também. Então, a ciência ela vai entrar no cerne da matéria. Dividindo-se rapidamente essas células, elas tendem então a ser muito agressivas, às vezes incontroláveis, determinando a formação de tumores malignos que podem espalhar-se para outras regiões do nosso corpo. Então nós estamos dentro de uma casa espírita e nós vamos falar do câncer na visão espírita. Como entender o câncer dentro da doutrina espírita? Será que é possível minimizar o sofrimento? Tem-se a nítida impressão que as religiões ditas oficiais, as grandes religiões, não falam a respeito. Talvez porque acham que não tem nada a ver com o Criador, ou que seja um problema apenas da matéria, no sentido de que foi aí um acidente de percurso, uma fatalidade. Mas a doutrina espírita estabelece outras explicações, todas calcadas, como nós veremos essa manhã, no campo sutil do espírito e no seu desvio do comportamento moral. Mas será o câncer uma doença moderna? O câncer é mais antigo do que nós podemos imaginar. Nós pensamos que devido aos nossos hábitos, agora as incidências, nós temos mais precisão no diagnóstico, porque cada vez mais cedo, e também a nossa expectativa de vida agora é maior, mas ela sempre esteve presente através dos tempos. O câncer na antiguidade. O caso mais famoso foi descrito pelo historiador Heródoto em 450 anos antes de Cristo. Ele descreveu o caso de Atossa, está aí o busto dela. Atossa era esposa
é rainha, porque ela era esposa do célebre Dario, aquele imperador que governou sobre o vasto território da Líbia e do Golfo Pérsico. Então, o que a tosse, com 40 anos, apresentou? Segundo Heródoto, uma massa tumoral na mama. E ela foi tratada sem sucesso pelos médicos da corte de Dario. O que ela fez? Ela chamou o escravo Demóstenes e deu ordem para extirpar o seio, né? Cortou. E aí ela precipitou a sua morte. Mas é mais antigo ainda. Aqui eu puxei da internet um papiro de Moteque, datado do século VII a.C., a 2625 a.C., em Luxor, no Egito. Contém a transcrição de ensinamentos desse médico egípcio Imhotep, que foi considerado à época pelos egípcios o deus da medicina. E Imhotep, ele vai elencar nesse papiro 48 casos de doença. E o 45º é justamente um câncer de mama. Ele vai explicar lá que é uma mulher acompanhada de inchaço, ele vai descrever, né, como que é o tumor. Mas ele finaliza esse papiro dizendo: não existe terapia. Mas o câncer é mais antigo ainda. O arqueólogo Louis Leakey, um arqueólogo, ele é moderno, né? Mas ele descobriu na África uma arcada de um hominídeo de 2 milhões de anos. 2 milhões de anos com a mandíbula carcomida pelo câncer, ou seja, com uma massa cancerígena. Então, há 2 milhões de anos nós viemos sofrendo, nós somos reencarnacionistas. Quizá nós não estivéssemos lá se nós não viemos de outro planeta. Então, em algum momento na nossa existência, nós recebemos a notícia de um ente querido, ou de um familiar, de uma pessoa muito chegada, de um amigo, que está com esse diagnóstico, ou esteve, ao longo desses 2 milhões de anos. Deve ser por isso que é muito difícil receber um diagnóstico. Perguntaram-me recentemente o que eu senti quando eu fui pegar o meu exame e o diagnóstico era de câncer de mama. Geralmente as pessoas dizem que a gente sente um soco no estômago, porque você não está esperando. Normalmente, quando a sua saúde está em perfeitas condições e sem sintomas, como o meu, nem palpável não era. Realmente a gente sente um soco no estômago. Só que a durabilidade, no meu caso, como espírita, foi de 15 minutos. Daí a gente cai na real, né? Vamos ver o que a gente pode fazer. Mas os psicólogos modernos dizem que há 5 tipos de reação. Primeiro, a pessoa diz: isso não está acontecendo comigo. Depois, a pessoa diz: o exame está errado. Então, é a não aceitação, que pode levar à depressão. E depois, finalmente, a aceitação. Então, nesse contexto todo entra também a revolta. Câncer, o nome vem de carquinho, né? Caranguejo. Foi cunhado por Hipócrates por volta do ano de 400 a.C. E ele pegou o nome de carquino porque o tumor da mama, principalmente, aqui as patinhas do caranguejo, é como as veias vão se infiltrando. Então, como vai irradiando as veias. Como surge o câncer? Está aí uma célula normal e ela entra então em carcinogênese. Tem 3 estágios. A célula cancerosa, ela vai se juntando, vai se agrupando para formar o tumor e ela vai infiltrando então no tecido vizinho. Daqui a pouco ela também pode entrar em metástase. Então tem o estágio da iniciação, da promoção e ela vai progredindo até que junto forma-se o tumor, que não é nosso foco hoje, essa parte científica. Mas é uma forma intrigante para nós. Nós não conhecemos exatamente o motivo. Por que as células cancerosas são dotadas, parece, de uma refinada sabedoria, que as leva a sobreviver em meio que elas não foram criadas, elas não foram geradas ali, e elas conseguem sobreviver. Então elas vão criando resistência ao ataque das células sadias. O nosso sistema imunológico, a gente sabe, qualquer agressão ele entra em ação, mas parece que ele não consegue encontrar aquele local. E os medicamentos é a mesma coisa. Principalmente quando se instala no que a ciência fala naquela barreira hematoencefálica, dificilmente entra ali o nosso sistema imunológico ou os quimioterápicos. E elas são espertas, elas criam de gerar uma vasta rede de vasos. Então o que se fala em ciência? Angiogênese, gênese, origem,
é anjo vasos. Para quê? Para se nutrir, para se alimentar, para progredir. Então, acabam sendo quase que imbatíveis, muitas vezes resistentes às drogas antineoplásicas. O que a gente vê com tudo isso? Que nessa aparente desordem, porque para nós que somos leigos, quando a gente pergunta o que é um crescimento desordenado, a gente fala de qualquer maneira, assim, a célula ficou doida, né? A gente se expressa na nossa linguagem popular. Mas se vê nessa aparente desordem do câncer que há princípios organizacionais e há um claro objetivo a ser cumprido. E essas origens desafiam a nossa compreensão humana, tanto que levaram os pesquisadores a suspeitar da existência de uma hierarquia mais profunda e superior produzindo o câncer, da qual poderia então derivar essa complexa e bem concatenada sequência tumoral, dando aí origem ao que nós estamos falando, que vai orientando a formação dos tumores. Então, o que a gente tem que perguntar nessa manhã? Se a batalha contra o câncer deve seguir esse caminho que vem tomando, esse caminho tecnológico, penetrando cada vez mais fundo nos mecanismos genéticos para essa intrigante enfermidade. Mas será que então nós não estaríamos combatendo as consequências e não as verdadeiras causas dos tumores? Não vale questionar a existência de um comando central que tanto criaria quanto manteneria o funcionamento normal do nosso código genomênico? Nesse caso, a doença poderia ter a sua origem numa direção superior, que uma vez adulterada, induziria esse sequenciamento lógico observado nessa mutagênese tumoral? Nós somos espíritas, nós sabemos que o acaso não existe. E basta ler a questão número 1 do Livro dos Espíritos, que é Deus, é a inteligência suprema, Criador de todas as coisas, é a causa primária. Então o nosso universo está sob o domínio absoluto dessa inteligência superior, que criou e que orienta a condução de tudo. Então a física quântica hoje vai falar nos universos paralelos. Foi criado tudo, as galáxias, né, o universo, os planetas, no macro, mas também no microcosmos. Não se concebe para nós a existência do acaso em qualquer instância da criação. Nada poderia escapar ao controle divino. Então, o que tem a nos dizer a ciência espírita a respeito? Porque o espiritismo não é só mais uma religião. Iniciamos aí com o aspecto moral, relembrando o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas é o aspecto filosófico que nos faz questionar: para que o câncer? Para quê? E é a ciência espírita que vai trazer a resposta. Ela parte do acertado pressuposto de que a nossa organização física, ela é uma entidade orientada por quem? Pela nossa consciência, que é o nosso ser eterno. Mas como que se dá isso? Através de um segundo corpo, o perispírito. O que Paulo de Tarso, se porventura alguém estiver vindo pela primeira vez, chamou corpo celeste. Há corpo celeste e há corpo terrestre. Então, corpo espiritual, para nós espíritas, foi cunhada a palavra perispírito. Pelo Dr. Hernani Guimarães Andrade, foi cunhada a palavra MOB, né? Modelo Organizador Biológico. E para a ciência hoje, o perispírito, quando os senhores ouvirem falar de campo biomórfico, foi cunhado pelo biólogo inglês Dr. Hubert Sheldrake. Então, o Dr. Hubert Sheldrake fala campo biomórfico, os médicos falam campo biomórfico e nós vamos falar perispírito. Esse organismo sutil é o responsável não só pelo sustento energético, porque a gente toma passe, né? Para reequilibrar nossas energias, nossos centros de força. Mas não é só isso. É ele que orienta as nossas células. É ele que vai promover as diferenciações da célula. Então você, célula, vai lá no tecido adiposo. Você vai se agrupar e vai formar a epiderme, né, o tecido epitelial, assim por diante. Então, é esse perispírito responsável por essa organização. Então, ele que guia a anatomia e a fisiologia celular, desde a intrincada embriogênese, ou seja, desde o ventre materno. Espírito
corpo espiritual, perispírito e corpo físico. Todas as experiências nossas como espíritos são registradas aonde? No perispírito. Sejam elas equilibrantes ou não. André Luiz vai dizer em Missionários da Luz que o perispírito não é apenas um corpo de vaga neblina. A gente tenta, não consegue, né? Tenta demonstrar por figurinha, mas não é só isso. Ele nos chama a atenção que o perispírito é uma organização viva. E é ali que vão se amoldar as células materiais. O perispírito vai recebendo influências de que tipo? Todas, as boas e as más. Do que? Das nossas ações e do nosso pensamento. Então, forma, disposição, ritmo de crescimento nessa, vamos dizer, complexo, porque é bem complexo, né? E organizada tessitura biomolecular empreendida pelas células, são funções orientadas com muita sabedoria por esse campo espiritual, sob a regência de quem? Do espírito imortal. Então agora nós aqui temos a ciência da existência de um controle diretor, o espírito. Mas como que ele vai agir na matéria se ele não é matéria? Pelo corpo espiritual, que é semimaterial. Ele é sutil. Eis o campo de ação do nosso espírito. E aí a gente começa a compreender com mais facilidade esse ordenamento central. Porque é do ordenamento central que pode se promover rotura, corte, no tecido. Que tipo de tecido? Biomagnético. Que é ele que sustenta as formas biológicas. Então, por que a célula ficou doida? Está aí uma explicação. O nosso espírito, dando comando, pode promover ruptura no tecido biomagnético sustentador das formas biológicas. E vai se refletir diretamente, então, na conformação, no trabalho e na vida celular, ou seja, no corpo físico. Então nós podemos dizer que o câncer é uma doença de origem espiritual? De certa forma sim. Nós não estamos falando agora espiritual no sentido de um espírito estar influenciando. Mas eu fumei, câncer de pulmão. Ou eu exagerei aí, não vamos pegar os gaúchos não, né? Vamos pegar aqui os alimentos industrializados, né? Estômago, câncer no intestino, sem contar a bebida alcoólica, né? Nós vamos bombando aí o nosso organismo. E aí, a ação é espiritual. Como assim? Eu sou um espírito. Brincava o Dr. Costardi, que assistimos o Dr. Júpiter, hoje ele já está no plano espiritual. Ele vinha sempre na Casa do Caminho, o Dr. Júpiter convidava para fazer palestra. Ele era neurocirurgião e psicanalista. Ele dizia que tudo era espiritual. Tá te apertando? Fez calo no teu pé, tá apertando o sapato? Quem mandou comprar um sapato apertado? Quem decidiu? Então ele brincava com as palavras para se fazer entender de que nós temos o livre-arbítrio. O Evangelho no capítulo 5, ele é claro quando fala nas causas atuais também das aflições. Então é a nossa ação no dia a dia. Mas nós ficamos pensando nessa relação com o corpo físico do nosso espírito, naquelas pessoas que se alimentam bem, porque a gente sabe como que a gente deve proceder no dia a dia, que se alimentam bem, têm uma dieta equilibrada, fracionam as refeições, vão à academia, praticam exercício físico, não fumam, não bebem e recebem um diagnóstico de câncer. Como explicar? O próprio Steve Jobs, né, ele era feito assim a essa parte, vamos dizer, alternativa. Então ele se alimentava bem e quando ele recebe a notícia, ele vai procurar alternativas e ele não aceita o tratamento, a cirurgia, ele demora para fazer a cirurgia e acabou indo a óbito. Então nós não podemos jamais desprezar a ciência, nós temos de tratar o corpo físico que está no corpo físico. Mas há outras causas, porque se a gente lembrar daquela dupla de cantor, é o Leonardo e Leonardo, agora nós só temos o Leonardo. Cadê o Leandro? Ambos no mesmo tronco, na mesma genética, né, no mesmo tronco familiar. Ambos estavam ali com a mesma alimentação, expostos no mesmo trabalho ao veneno pela plantação do tomate. Por que um teve câncer e o outro não?
Então os psicólogos dizem que temos de levar em questão também essa parte psicológica, a mágoa, que o nome já diz, mágoa, má água. O nosso organismo é formado quase 70%, né, alguns tecidos mais, outros menos, de água. Então, na média, 70%. E o que a gente faz com a mágoa? Suja a água do corpo físico. Então, a doença, ela é o resultado do desequilíbrio energético do corpo, em razão da fragilidade emocional do espírito que vai acionar. Nós temos a chave. O ódio, o rancor, a mágoa, a ira são tóxicos fulminantes no oxigênio da nossa saúde mental e física. Vai consumir o que nós chamamos de energia de vida, energia vital. E é isso que vai abrir espaço intracelular para distonia e para instalação de doenças. Pode ser mágoa dessa existência. O que eu estou acumulando, coisa de 30, 35 anos atrás. Quem estiver com uma mágoa da semana passada já começa trabalhando. Não é para isso que a gente está aqui. Aí o palestrante vem aqui falar de perdão. Ah, mas eu já ouvi 1000 vezes, 70 vezes 7 cada ofensa. Olha a prevenção da doença aí na palestra, a gente muitas vezes não dá valor. E podem ser mágoas que nós carregamos de outras existências. E tudo isso são agentes poluidores que vão causar distúrbios de grande porte no nosso aparelho respiratório, digestivo. Pode ver que às vezes a gente tem tanta raiva do chefe que dói o estômago. Mas como que uma coisa que não é física, é um sentimento, agora dói o estômago, reflete-se no corpo físico. Responsável também pelos cânceres físicos, matrizes das desordens das vidas mentais, e aí a gente sabe o transtorno que tudo isso causa com nós, nos relacionamentos e assim por diante. Mas Joana de Ângeles vai mais a fundo. Lá no livro Autodescobrimento ela vai dizer que quando a mente elabora conflito, olha, o que é o ódio, a mágoa, a falta de perdão, o ressentimento? É um conflito. E se isso vai se prolongando, é natural nós sentirmos isso na nossa faixa evolutiva? Sim, mas nós temos que trabalhar, não pode virar patologia. É como se nós emitíssemos dardos reagentes. Então é disparado por quem? Por nós mesmos. E o que esses dardos fazem? Desatrelam as células de seus automatismos. É ali onde há a ruptura, através do meu pensamento. Então, quando eu falar, o Gazanel que se ferre, quem está se ferrando? Eu mesmo. Que se lasque, quem está se lascando? Nós mesmos, diz Joana, é aí que dá origem aos tumores de vários tipos, em especial nas mulheres, o câncer de mama e nos homens da próstata. Então, o desamor pessoal, o complexo de inferioridade, as mágoas sustentadas pela autopiedade que nós vamos nos fazendo de coitadinho, de vítimas, as contrariedades, nosso temperamento forte, isso veio para mim, eu não aceito, começa o nosso organismo a entrar em atrito, resultando câncer. Então o câncer, ele é uma enfermidade kármica, continua a dúvida, né? A experiência diz que sim. Nós estamos submetidos a um mecanismo de uma lei que é de causa e efeito, que vai nos premiar com a saúde e não vai nos castigar com a doença, vai nos corrigir com a doença, de acordo com as nossas ações. Então a perturbação da harmonia acontece no nível da consciência, da parte espiritual do ser, sendo refletida no corpo espiritual, no perispírito, e florescendo onde? No corpo físico. Então, a cada reencarnação, nós trazemos a nascer os efeitos das energias nocivas, presentes já no nosso organismo perispiritual, né? E que podem se agravar. Então, se eu já trago isso, eu resolvo fumar, resolvo ter atitudes aí de revanche, eu vou abrindo campo para aquilo que estava lá se manifestar. Os nossos abusos, tanto nos vícios materiais como morais da existência atual. Então, as energias nocivas,
que provocam as doenças espirituais, porque vem do corpo espiritual, se mantém no corpo espiritual. Enfermo. O nosso corpo espiritual está doente. Enquanto não for resolvido, enquanto não for drenado. E para onde que vai drenar isso? Para o corpo físico. O neurocientista da USP, Dr. Sérgio Felipe, você já deve ter visto estudos dele, assistido, que ele estuda muito a pineal. Inclusive, peço oração para todos, nós estamos em contato para trazê-lo no que vem no mês espírita. Vamos orar porque ele tem agenda 2 anos para frente lotada, mas ele abriu um precedente, dará a resposta agora em outubro. Então, o Dr. Sérgio Felipe, nos estudos da glândula pineal, ele comentou que ela é uma antena potente. Então, ela emite, mas ela também recebe ondas mentais. E o que essa antena faz? Porque quem pensa não é o cérebro, então quem pensa é o espírito. E como que o pensamento chega no que não é a matéria? Através da glândula pineal. Ele estudou a glândula pineal porque ele estuda muito a mediunidade, mas é ela que decodifica o pensamento. E o que vai acontecer no corpo físico dos nossos pensamentos? Diz ele, ela decodifica e transforma em energia. E essa energia vai gerar reação. Que tipo de reação no organismo? Neuroquímica. Aí ele entra na parte da depressão também e outras patologias. André Luiz já nos dizia lá no livro Missionários da Luz que a mente é dela que se originam forças equilibrantes, restauradoras para os trilhões de células do organismo físico. A dona Leda lá do nosso lar, ela era minha reunião mediúnica, conheço ela há muitos anos, antes de eu ter meus filhos. Ela falava o seguinte: se um paciente vir procurar o atendimento fraterno com câncer, você diga para conversar com as células. Minhas células são saudáveis. Eu achava aquilo estranho. Mal sabia eu que esse ano eu teria de lançar mão desse recurso. Mas eu obedecia, eu dizia para os pacientes, vibre saúde para suas células. Está aqui André Luiz. É da mente que origina essa força equilibrante, mas também é da mente, diz ele, que vem a perturbação, que vai emitir raios agora magnéticos de alto poder, ao contrário, destrutivo, conforme seja o nosso pensamento, para toda a comunidade de células. Então, a doutrina espírita, racionalmente, ela estuda, ela analisa o câncer embasada nessa vasta literatura mediúnica. Ela vai sintetizando, ela vai revelando que os tecidos do corpo espiritual, presentes em nós, seres humanos, são altamente suscetíveis à prática da maldade. Então, a ambição, a arrogância, a prepotência, a agressividade, a hostilidade, a violência, a crueldade desferida contra os demais voltam por lei de ação e reação. Então, quando alguém vir aqui falar do orgulho ou falar dessa virtude que nós devemos desenvolver, que é a humildade, prestemos atenção, porque o recado é para nós sim. Seja dito aqui 100.000 vezes. É para nós. Há 2.000 anos nós estamos ouvindo isso e ainda não mudamos. Então nós vamos receber, então os próprios autores recebem por essa lei, e isso ocasiona esse esgarçamento energético típico dos tumores malignos. O câncer seria, vamos dizer numa análise aqui, uma introjeção da própria maldade humana. E uma vez desencadeado esse sutil esgarçamento do perispírito, as células físicas vai perdendo aquele íntimo e harmonioso contato que deveria ter, porque nós nascemos para a perfeição, e agora as ordenações físico-psicossomáticas estão à mercê do meu comando, e ao se eu dar um comando desordenado, ela fica desordenada nos seus automatismos. Então nós vamos entendendo a instalação do câncer, que alguns tumores são provenientes dessa toxicidade fluídica que está ali no nosso corpo espiritual, que foi acumulada durante tanto tempo, às vezes milênios, séculos, pelos nossos desatinos mentais, emotivos, sendo então um processo kármico. As células anormais migram do perispírito e se instalam no organismo físico. Perguntaram para Divaldo Franco, dentro desse assunto ainda, todos os tipos de câncer
são adquiridos ou existem casos de origem kármica? Está lá em Divaldo Franco Responde 2. Ele vai falar que nós tomamos até aqui. Aqueles que não são do tabagismo, que não é oriundo dos nossos vícios aqui materiais, é uma provação que trazemos escrito no perispírito e que resgatamos. Com certeza nós continuaremos a carregar esse fardo pesado de oncos até o dia que nós compreendermos que a doença está consolidada na própria perturbação da natureza humana, na própria vida na Terra, e nos dispormos a modificar, mas modificar substancialmente as reais e mais profundas causas que desencadeiam indesejáveis carquinhos na nossa vida. Ninguém aqui quer ir no médico e receber esse diagnóstico, mas nós não queremos abrir mão do nosso orgulho, da nossa prepotência, da nossa violência. O universo, ele é sábio. Então, se ele é sábio, nada há de inútil, há um intuito. E qual é o intuito do câncer? Por isso que a pergunta é para quê e não por quê. Eu ainda estava no tratamento da radioterapia, quando em desdobramento eu encontrei uma moça que também estava com câncer, e ela chorava muito, desesperada. E ela dizia assim, por quê? Por quê? Aí eu cheguei perto dela, acalmei ela e falei, minha irmã, vamos perguntar. Vamos, né? Eu e ela na mesma situação. Para quê? Para que isso veio para mim? Um intuito de reparação energética. Estaria na raiz da patogênica metafísica do câncer. Metafísica por quê? Está no corpo físico, mas a causa está fora. Então, meta, fora do corpo, no corpo espiritual. Representando um legítimo processo de cura do espírito imortal. Então, quando nós atendemos, porventura, alguém no atendimento fraterno, esses dias eu atendi uma senhora, eu estava em radioterapia, portanto eu estava em licença do mediúnico e licença do atendimento fraterno. Eu ia para receber passe, né? Para fazer presença ali, para não desistir das tarefas. Aliás, eu cancelei todas as palestras em março, tinha umas 7 ou 8 palestras, inclusive aqui. 15 dias depois da cirurgia, a Cineia pediu para vir. Eu vim porque estava bem, claro, com o resguardo médico, cuidando do lado que foi feita a cirurgia, mas eu vim. E lá não tinha ninguém para atender naquele instante a senhora. E ela estava com um tumor exatamente do mesmo tamanho do que eu tinha extirpado na cirurgia. Só que ela estava desesperada. Não tem esse conhecimento que nós temos, que nós somos espíritos imortais. Para ela era o fim. Conta-nos um amigo que recentemente foi para Barretos, que lá eles estão tirando até o nome, Hospital do Câncer, porque tem pessoas que não conseguem falar a palavra câncer. Então lá eles colocam Hospital do Amor. A gente começa a desmistificar isso. Então é a cura. Mas e se nós recebermos o atendimento fraterno? Ela saiu animada, conta a nora dela, ela é psiquiatra, a nora falou que ela é outra pessoa depois da conversa. Esse é o objetivo do atendimento fraterno. Muitas vezes não é nem o passe que a gente vem buscar, é aquela conversa, elucidação da doutrina espírita. Mas eu atendi certa feita uma paciente que ela iria desencarnar. Ela estava em metástase e não tinha jeito. E o que dizer? Para ela ou para, às vezes, é o familiar que procura a casa espírita. Aí nós vamos entrar com os conceitos da doutrina espírita. Se nós somos espíritos imortais, nós temos medo do quê? Da morte que não existe. Então há toda uma técnica e uma forma de colocar isso na hora do atendimento. Mas é preciso que nós coloquemos a doutrina espírita nesse instante. E principalmente, que nós estamos falando nesse ponto, que é a cura, que já estava lá. Tentar explicar de forma simples, que já estava lá. Uma hora ou outra era preciso dar conta da nossa administração. Então, ainda que desencadeie essa desorganização física e leve o enfermo a desencarnar, muitos procuram tratamento lá na fluidoterapia. Eu não vou dizer para a pessoa você vai se curar com o tratamento, vou dizer todos os benefícios que o tratamento vai ofertar, mas eu tenho que dizer que talvez ela vá desencarnar sim. E o que eu vou dizer para ela? Que é um ganho. De que tipo? Material? Não, o corpo já era, os bens vão ficar aqui para os filhos. Ganho espiritual, porque promove a recomposição da lesão perispiritual básica, dessas inúmeras experiências que foram por nós mesmos vivenciadas, captadas e arquivadas no perispírito.
Então, na causa espiritual e perispiritual do câncer está aqui. Aqui está o nosso corpo espiritual, ali é uma mágoa, aqui é um rancor, aqui é uma violência desferida contra alguém, um grito, uma bofetada, porque às vezes palavras doem mais do que uma bofetada, e eu vou agredindo o outro e agredindo a mim mesmo, e eu não perdoo, e eu reencarno. E eu reencarno e isso vai para o meu corpo físico, acumulando, dependendo da minha postura atual também, não é? E aí o corpo, que é um mata-borrão, daqui a pouco instala-se aí o tumor. É um passivo, nosso corpo, um passivo deletérico. O mata-borrão é proveniente dessas agressões que nós vamos fazendo ao longo aí das nossas experiências. O câncer, então, ele tem qual objetivo? Por fim, há uma trajetória de antagonismo, de desvio da personalidade humana. É uma trava. Quando a gente recebe um diagnóstico desse, a gente tem que operar mudança, sim, na alimentação, sim, tem que fazer exercício físico, sim, tem que fazer todo o tratamento médico, sim, mas tem que ter uma mudança no comportamento. E uma mudança radical. É uma trava que impõe limites ao portador. E só é erradicado quando o portador sublimar os efeitos. Assimilar, para que isso veio para mim? Para que? Os propósitos, desconfigurando agora aquela consequência, já morri, por isso que eu fiz questão, já vou morrer mesmo, de dizer, vamos levar as atividades, é impossível, normalmente não nos fazermos de vítima. Então a pessoa que sofre bastante, vitimada pelo câncer, ela resgatou os hábitos, ela se habilitou a um futuro feliz na espiritualidade. Aqui essa imagem ela significa o seguinte: a doença, ela elimina as sombras do passado, está aqui, mas ela não ilumina o nosso futuro. Vai depender da nossa ação presente, da maneira como nós enfrentamos a enfermidade, seja o câncer ou seja qualquer problema na nossa existência. Como é que é o nosso comportamento diante da dor? Agora nós estamos oprimindo todos, xingando o médico, revoltando contra Deus, a família. Então não é a doença que redime. Então como funciona isso? Se o paciente tem câncer, toda a família sofre. Tudo bem, isso faz parte das experiências humanas. Depende agora de como vai encarar esse problema. Se for revoltado, inconformado, agressivo, ou se ele leu o Evangelho, principalmente no quesito da resignação, ou leu outras obras como a Gênese do Bem e do Mal Sofrer. Aí a família lidará melhor com a situação e todos. O paciente resignado estará zerando o seu karma. Nos coloca Raul Teixeira, que imagem que eu tive na internet para a gente entender melhor, né? A parte escura nós reencarnamos para que lá está a borboletinha, para a transformação. A borboleta simboliza a lagarta, virando uma linda borboleta. Então Raul Teixeira nos diz que a dor, a luta, o resgate, o acerto de contas nos impõe sempre aprendizados. Mas muitos estão aqui nesse caminho da expiação e não conseguem expiar. Então não é o fato de estarmos sofrendo que diz se resgatamos. É o modo como estamos sofrendo. Há as criaturas revoltadas, como já falamos, e há aquelas que têm a aceitação. Se a pessoa ficar revoltada, ficar parada aqui na sombra, não dará conta do processo expiatório. E nós estamos em plena transição planetária. E o que diz Manuel Filomeno através do Divaldo Franco nesse livro Transição Planetária? Antes, porém, de chegar esse momento da transição, a violência que nós estamos vendo, a sensualidade, a abjeção, hoje é dia de eleição, não posso falar de política, mas todo mundo assiste, os escândalos. Diz Manuel Filomeno, a corrupção atingirão níveis dantes jamais pensados, alcançando o fundo do poço, enquanto enfermidades degenerativas, os transtornos bipolares, o que a gente vê em depressão, pânico, as cardiopatias cada vez mais em jovens, agora aumentando o índice em mulheres também, os cânceres, está lá na obra.
os vícios e os desvarios sexuais clamarão por paz, pelo retorno à ética, à moral, ao equilíbrio. O grande alquimista Paracelso dizia: não se deve tratar a doença, deve-se tratar a saúde, porque ela é uma só, não existem doenças, mas existe só a saúde. Então, a saúde, o equilíbrio, isso desde tempos imemoráveis, a medicina preventiva sempre foi a melhor. Então, a cura, ela se efetua pela própria precipitação do fenômeno no corpo físico. Em ciência espírita isso tem um nome: drenagem mórbida. Drenou o corpo, puxou. O real processo de cura passa por incorporar aqueles elementos de ordem moral, de ordem comportamental, que interfere não só na gênese de novos tumores, há que saber como a Angelina Jolie tirou as duas mamas, né? Os dois seios. Mas se tiver que ter câncer, pode se alojar num outro órgão. Então, às vezes a mulher faz o tratamento numa mama, depois vem em outra mama. Há que se ter uma mudança que interfere na gênese de novos tumores, como na resolução, para que o atual não seja tão agressivo. Por isso é que André Luiz diz: quando o doente adota um comportamento favorável a si, com otimismo, com fé, aí vai entrar todos os nossos preceitos. Quando ele é otimista, como ele falou, da célula, então quando a gente emite coisas boas, positivas para a nossa célula, elas entram em solidariedade. As células têm reconhecimento por nós, conseguindo circunscrever as disfunções aos neoplasmas benignos, que não se torna maligno, ou que o maligno não vá para as adjacências. Então a doença é uma espécie de escoadouro de Chico Xavier, das nossas imperfeições. Inconscientemente o espírito quer se livrar daquilo, quer jogar para fora o que era estranho ao próprio psiquismo. Toda doença no corpo é processo de cura para a alma. Então o karma ele vai se desenlaçar com a certeza absoluta do potencial de mudança. Por que nós estamos aqui? Por que se fala tanto em reforma íntima? Por que se fala tanto em deixar o homem velho? Porque nós temos potencial de mudança. E somado à certeza de que é preciso colocar a vida no curso normal, por isso eu dei o exemplo da palestra. Vamos cancelar os compromissos, mas se estivermos bem, retornemos ativa. A cura do câncer significa mudar radicalmente de vida, com vigor e com certeza sublimada. E para isso, o conhecimento espírita é fundamental, porque ele vai nos auxiliar a transformar toda essa carga mental que nós trazemos no perispírito de culpa. Vai nos possibilitar a serenidade e a importância dos passes, das palestras, logicamente dos livros, das informações. E isso vai influenciar o nosso sistema imunológico. O reflexo do sentimento, dos pensamentos negativos que nós alimentamos vai se voltando contra nós. Mas depois que nós transformamos essas ondas mentais tumultuadas em serenidade, diz Emmanuel: se te encontras em Fonte Viva, enfermo, não acredites que a ação medicamentosa através da boca, dos poros, te possa restaurar integralmente. O comprimido ajuda. Nós vamos fazer aí a radioterapia, o que for indicado pelo médico. Injeção branca, vermelha. A injeção melhora. Entretanto, nunca te esqueças que os verdadeiros males procedem do coração. Então, quando o Steve Jobs foi procurar no Google, na internet, ele foi procurar o quê? Uma alternativa. Nós, aqui na Casa Espírita, no tratamento da fluidoterapia, que também tem nessa casa, nós não ofertamos alternativa. É complemento. Porque agora nós já entendemos que nós não somos só corpo físico, então só somos espírito, perispírito. Quem precisa de tratamento? O perispírito. O remédio, o medicamento vai atuar onde? Ele já está moléstia no corpo físico, por isso que a gente precisa dele. Mas nós precisamos cuidar do nosso corpo espiritual. E a gente se submete a um tratamento complementar, não alternativo. Então o remédio não cura a doença da alma. Qualquer medida inicial nesse movimento de cura deve começar na conduta mental. E vai se exteriorizar na ação moral. Às vezes a gente, na bofetada já segura.
Segura, mas fala. Agora a gente não fala, mas pensa. Agora nós estamos numa outra estágio, né? Vamos melhorar os nossos pensamentos. Então, o que se propõe é essa cura interior. Como? Através do pensamento, que é um poderoso dínamo. As nossas atitudes, os nossos hábitos, a influência nossa está sendo como? As nossas palavras, a nossa sintonia. Com o bem ou com o mal? Com a saúde ou com a doença? Então, o candidato à cura, ele tem que reavaliar rapidamente a sua postura. Porque o câncer só pode ser terminado após essa tomada de postura radical, absolutamente contrária à postura costumeira. Vamos sair da zona do conforto, né? Então, mudança de atitude, ciência de que tem um estado de vida e que pode ser mudado, confiança, olha onde entra a fé, de que é possível sublimar o problema, diminuí-lo, não dar a ênfase, por isso as plaquinhas lá foram tiradas. Não buscar aquele status que a doença procura, eu vou morrer. É a chave para o portador, para abrir as portas da cura. Por que não será permitida às entidades espirituais a revelação dos processos de cura? Perguntaram e Emmanuel responde. Claro que faz parte, nós já vimos da lei, diz que Jesus curava os cancerianos, né? Não existia naquela época a cura. Na própria natureza, na Terra, na organização dos fluidos inerentes ao planeta, residem todos esses recursos. Há 2 milhões de anos, nós temos casos de câncer na Terra. E há 2.000 anos atrás, Jesus curava com seus fluidos poderosos. Mas fala ainda ele aqui embaixo, ó, que muitas vezes é quando nós ficamos isolados no hospital, retidos num leito, que nós vamos refletir. Quizá não seja esse o momento que a gente busca a espiritualização. Mas nós temos dúvidas. Será que os espíritos podem nos ajudar? Então a pergunta é, podem os espíritos atuar na flora microbiana, as moléstias incuráveis, atenuando o sofrimento da criatura? As entidades amigas podem diminuir a intensidade da dor nas doenças incuráveis. Minha sogra veio do Rio Grande do Sul passar umas férias aqui. Aqui detectou-se já um câncer metastasiado, tanto que em 2 meses realmente ela desencarnou, o câncer era no fígado. E o meu marido, que é passista, disse, ela não vai ter dor. Eu, com a minha fé vacilante, olhei, fiquei meio assim, fígado. A gente sabe que as pessoas tomam morfina, mas é filho, pensei, deixa ele, né? Não vou falar. Ela não teve dor, submeteu-se ao tratamento espiritual, tomou, qual que a gente toma lá? Morfina? Não, ela tomou o mais fraquinho lá. Não é Dorflex, é o outro, daqui a pouco eu lembro. Dipirona, não é dipirona também, é o outro. 500 só, foi o máximo que ela tomou. Quer dizer, o comprimido que a gente toma normalmente para dor. E ainda, bem como afastá-las completamente. Então a gente vê os casos de cura por Brasil afora, né, mundo afora. Se, olha bem, então todos vão ser curados, todos não vão sentir dor. Se esse benefício puder ser levado a efeito no quadro das provas individuais, sob os desígnios sábios e misericordiosos do plano superior. Então aí a gente começa a entender o mérito, como teve Chico de permanecer mais conosco, a própria Dona Ivone e o próprio Divaldo Franco. Começamos com o Evangelho no capítulo 28, no capítulo 5 dentro do 28, no item 77 no prefácio. E assim nós também vamos para o encerramento. Se Deus não houvesse, está lá no Evangelho, querido que os sofrimentos corporais se dissipassem ou abrandassem, e em certos casos não teria posto ao nosso alcance os meios de cura. A esse respeito, a sua solicitude, em conformidade com o instinto de conservação, indica que é dever nosso correr atrás, né? Procurar os meios de aplicá-los. Mas continua esse item, leia lá no item 77 do prefácio, do capítulo 28, do capítulo 5. A par da medicação ordinária, elaborada pela ciência, o magnetismo nos dá a conhecer o poder da ação fluídica. E o Espiritismo veio nos revelar uma outra força poderosa na mediunidade curadora e na influência da prece. E aí o próprio capítulo faz a gente ler, tá lá, leia capítulo 27 sobre a mediunidade curadora. Então, quando Jesus esteve aqui, ele curou vários enfermos.
de doenças físicas e espirituais, e os curou sem medicina, sem química e sem remédio, apenas a energia dele, que é claro, era pura. Então busquemos o tratamento espiritual. Para isso que as nossas casas têm a fluidoterapia. Bem rapidamente aqui, onde haja fluidoterapia? É um tratamento com fluido. Então a estimulação das defesas orgânicas pode desmaterializar a matéria tumoral, pode desmaterializar os resíduos psíquicos, vai movimentar a força fisiológica, o próprio magnetismo do doente, vai ativar os fluidos no metabolismo, vai ativar e desativar os centros de força, nossos chakras. E veio o Dr. Décio Andoli, não sei se vocês assistiram, esteve lá conosco no nosso lar, no mês espírita, agora em setembro, falando nessa base da medicina do futuro. Valorizar o conhecimento espírita nessa hora, a prática em todos os aspectos, como fizemos nessa manhã, científico, filosófico, ético, moral, que é a parte religiosa. Valorizar a alma, o espírito imortal, o corpo espiritual e a relação dele com o nosso corpo físico, e com as doenças e com a recuperação da saúde. Valorizar a mediunidade, o conhecimento da nossa realidade humana, que somos espíritos temporariamente no corpo, a influenciação espiritual, as reuniões de visualização, a valorização da fluidoterapia e a prevenção, que foi falado rapidamente, a reforma íntima, o cultivo das virtudes da alma, o altruísmo, a pacificação, afinal, os mansos que herdarão a terra, e nós queremos voltar para cá, a solidariedade, a fraternidade, a caridade, a capacidade de perdoar, que nós vimos a importância nessa manhã, e finalmente pôr mão na massa, o trabalho, a espiritualização, a finalidade da nossa existência aqui, e o conhecimento, o cumprimento das leis divinas. E nós vamos finalizar, logicamente que o assunto é vasto, mas com Chico Xavier, e o livro é Leis de Amor. Para todos os males e quaisquer doenças, centremos nossos pensamentos em Jesus, pois o nosso bálsamo restaurador da saúde é e sempre será o Cristo. Ajustemo-nos ao Evangelho Redentor, pois o Mestre dos Mestres é o médico das nossas almas enfermas. Muita paz e muita gratidão pela atenção de todos vocês nessa manhã. Obrigada.